Oi, Matt Coffer. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre transplante de fígado. Então, primeira coisa que a gente precisa saber são as indicações. Quem vai para o transplante? Então, dentre as indicações, a gente usa os pacientes com Child B ou C, que são aqueles pacientes que têm função hepática comprometida, independente da etiologia. Pode ser alcoólica, viral, medicamentosa, autoimune. Paciente Child B ou C, ele tem critério para transplante. Pacientes com MELD acima de 15, a gente sabe que aí quanto maior o MELD, menor o tempo de sobrevida de 3 meses desse paciente. Então, pacientes com MELD acima de 15, se eles não forem transplantados em um ano, ele tem 80% de chance de chegarem vivos depois de um ano. Então, e é importante lembrar, para calcular MELD, bilirrubina, INR, creatinina. Muito importante, não esqueçam. Outros pacientes que vai para transplante, pacientes com HCC dentro do critério de Milão, independente do Child. Se ele for um Child A, ele pode ir para transplante, contando que ele esteja dentro do critério. Lembrando que o critério de Milão, um nódulo de até 5 centímetros ou até 3 nódulos de 3 centímetros. O critério que a gente usa no Brasil é o critério Milão Brasil. Então, nós só consideramos os nódulos maiores que 2 centímetros. Então, se o paciente tiver 20 nódulos, 1 de 5 e 19 de 1,5, ele está dentro do critério Milão Brasil. Outra coisa, não pode ter trombose tumoral, não pode ter metástase à distância e alfa-fetoproteína menor que 1000. Tendo isso, o paciente dentro de critério vai para transplante. E o paciente que não é cirrótico, mas tem insuficiência hepática aguda grave, que a gente chama de paciente de hepatite fulminante. Esse paciente, se preencher os critérios de O-Grade do King's College ou os critérios de Clichy, ele também está apto para o transplante. Dentre as técnicas cirúrgicas do transplante, nós temos duas grandes técnicas, a técnica convencional e a técnica do piggyback. Elas divergem entre si pelo posicionamento da veia cava. Então, na técnica convencional, a gente tira o fígado doente, o fígado do receptor, juntamente com a cava, e implanta o fígado do receptor com a cava do receptor, ocupando o lugar anterior da cava do receptor. Já na técnica piggyback, a gente mantém a cava do nosso receptor e implanta o fígado do doador com a cava dele também. Então, a gente meio que fica com duas cavas. A cava que vai fazer o retorno venoso e a cava que vai fazer o retorno venoso só do fígado. Qual a principal diferença entre as duas técnicas? Na técnica convencional, a gente precisa fazer o clampeamento total da veia cava. Isso diminui o retorno venoso, põe o paciente num débito cardíaco diminuído, o que pode levar à instabilidade durante o tempo cirúrgico. Na técnica piggyback, como a gente clampeia só as veias hepáticas, a gente melhora a hemodinâmica do paciente, a gente mantém o retorno venoso preservado e esse paciente fica numa hemodinâmica mais confortável durante a cirurgia. Lembrando que a técnica de piggyback é uma técnica mais trabalhosa, tecnicamente mais difícil, mas é melhor para o nosso paciente. Ambas as técnicas ainda são usadas atualmente, vai da experiência e da necessidade do cirurgião no momento. Dentre as complicações que a gente tem no transplante, a gente tem 3 grupos de complicações relacionadas ao enxerto, relacionadas à cirurgia e relacionadas à imunossupressão. As complicações relacionadas ao enxerto, a gente tem a disfunção do enxerto e o não funcionamento, e essas duas complicações geralmente, para tratamento, precisam de retransplante ou esse paciente pode evoluir para óbito. Nas complicações relacionadas à cirurgia, a gente fala de trombose da artéria hepática, lembrando que a artéria ela é a única nutridora da via biliar, a via biliar tem nutrição, tem oferta de O2 exclusivamente pela artéria hepática. Então, se a gente tem trombose da artéria, esse paciente precisa de retransplante. E se esse paciente tem estenose biliar ou fístula biliar, a gente consegue tratar com CPRE. E a última complicação, que são aquelas relacionadas à imunossupressão, que o principal representante é a rejeição, mas a gente fala também de neoplasias a longo prazo e de infecções oportunistas. É isso, até mais.